Fala galerinha do oitavo ano, e aí, tudo beleza com vocês? Bem, hoje nós vamos ver aqui mais uma videoaula e essa videoaula vai ser sobre o capítulo 28 e o capítulo 29 também, tá? Vai ser 2 e 1. Primeiramente eu peço perdão pela aparição do slide aí, tá meio estranho, o meu programa ele tá dando uns bugs aqui muito loucos, então a aula vai ter que ser dessa forma, mais visual, tá? Eu fiz aqui uns efeitos bacanas que vocês conhecem já, mas infelizmente não tem como eu estar mostrando para vocês da forma que eu queria. Mas vamos, que não podemos ficar sem conteúdo. Bem, vamos lá. Galera, hoje a aula vai ser sobre previsão do tempo, beleza? Previsão do tempo e também sobre algumas complicações, né? Algumas poluições atmosféricas que vão ter aí em nosso planeta, que vocês já estão cansados de saber, mas que nós temos que rever aqui, beleza? Bem, primeiramente, previsão do tempo ela é importantíssima, né? Por quê? Ela vai nos prevenir, o próprio nome já diz, ela vai nos prevenir de certas situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Quando chega a Maju lá, né, a Maju no jornal hoje, olha, no Rio de Janeiro vai passar do sol máxima para 35 graus e a mínima para 18, vai chover durante o dia, vai fazer sol durante a tarde e a noite vai ser de muito calor e abafado. Pô, você já vai estar se preparando para aquela situação. Por isso que a previsão do tempo ela é muito importante, né? Ela nos previne de situações que pode acontecer no nosso dia a dia, claro, relacionado com a nossa atmosfera, beleza? Nós vamos ter aqui, vamos ver nessa aula, várias ferramentas importantes para, né, revermos, para fazermos a previsão do tempo, tá? Nós vamos ter várias ferramentas aqui e nós vamos entender aqui um pouquinho do que seria a frente fria, né? Frente quente, tudo bem? O que isso pode estar causando de problema para o nosso meio ambiente, legal? Então vamos lá. Ó, primeiro, o que você tem que saber? Que estiagem, né? Estiagem não é muita chuva. O pessoal começa a ter uma ideia de que vai ter uma estiagem e vai chover pra caramba. Não, cara. Muito pelo contrário. Estiagem é quando você tem uma falta prolongada, você tem um tempo muito grande em um determinado local que não vai ter chuva. Ou seja, você tem uma falta de chuva muito grande, muito grande. Consequentemente, vai ser levado a seca em determinada região. Então, períodos de estiagem é períodos de que não vai ter chuva durante um bom tempo, tá? Isso acontece muito na nossa região nordeste do país, beleza? Bem, uma outra coisa que você tem que saber, a diferença de climatologia para meteorologia. Isso é importante você saber, cara. Lembra, na última aula eu te expliquei a diferença de tempo e clima. Tempo é algo muito momentâneo. Clima é uma característica de uma determinada região. Ou seja, com essa ideia, traz para cá, cara. Olha só, o que seria a climatologia? Climatologia vai ser o estudo de fenômenos atmosféricos, tudo bem? Que vai aí ter o intuito de explicar a característica de uma determinada região, de uma determinada localização geográfica. Então a climatologia vai estudar a característica de uma determinada região geográfica, uma localização geográfica. Show de bola? Vou estudar o clima do Rio de Janeiro. Beleza, você vai ver lá que é um tropical úmido, que tem muita umidade, que vai fazer muito calor, vai ter muita chuva durante o verão, né? O clima vai ficar um pouco seco durante o inverno. E isso é a característica daquele determinado local. Já a meteorologia vai ser a ciência que vai estudar os fenômenos atmosféricos terrestres, mas vai englobar aí, né, a previsão do tempo, ou seja, forma momentânea, e também ela vai englobar um pouco da própria climatologia. Então a climatologia vai estar inserida na meteorologia, beleza? Mas a meteorologia também vê as regiões momentâneas, ou seja, o tempo. Se vai chover de tarde, se não vai chover de tarde, se vai fazer sol de manhã, se não vai fazer sol de manhã,
Tudo isso a meteorologia vai estar estudando, ok? E como que nós, né, como que a meteorologia, melhor dizendo, ela estuda, ela vai saber se amanhã de manhã vai fazer muito sol. Ai, professor, ela faz bruxaria. Claro que não, cara. Elas vão utilizar ferramentas. E essas ferramentas aqui, ó, vão ser primeiramente o termômetro que vai medir aí, né, a temperatura do ambiente. Legal? Depois nós vamos ter, deixa eu fazer aqui a seleção. Nós vamos ter aqui o anemômetro, perdão, o anemômetro não é esse, o anemômetro está aqui atrás. Nós vamos ter o anemômetro, beleza? O anemômetro ele vai medir a velocidade do vento, a direção e a velocidade do vento, legal? Nós vamos ter o pluviômetro, né? O pluviômetro que vai medir aí a quantidade de chuva, granizo, neve, mas é mais utilizado para a chuva, tá bom? Depois o higrômetro, né? O higrômetro que muitas das vezes vai estar junto com o termômetro. Perceba que aqui embaixo é o higrômetro e aqui em cima mede a temperatura, é um termômetro. São dois em um, tá, galera? O higrômetro vai medir a variação da umidade relativa do ar. Se o ar está muito seco, se o ar está muito pesado, legal? Aqui são os dois mais comuns também, né? Que é a biruta, que vai estar relacionado com a direção do vento, e o barômetro, muito utilizado nas grandes navegações, tá? O barômetro ele vai medir a pressão atmosférica. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essas aqui são umas das ferramentas que é utilizado pela ciência da meteorologia hoje. Legal? Ah, professor, tem mais? Claro que sim, galera. A tecnologia está em constante inovação, tá bom? Então, consequentemente, você também vai ter inovação nesses métodos meteorológicos, tá? E aí eu te faço uma pergunta. O que são frentes, né? O que seriam frentes? Bem, nós vamos ter dois tipos de frentes, tá? Frentes frias e frentes quentes. Como você já sabe, eu creio que você já sabe, o que seria frente? Frente é um conjunto de massa de ar, legal? Um conjunto de massa de ar, um conjunto grande de massa de ar, que vai levar aí, né, frio, se for um ar frio, se for uma massa de ar fria, e vai levar um ar quente, né, vai aumentar a temperatura se for uma massa de ar quente, beleza? Então, você tem um grande deslocamento de massa de ar. E vai chegar um dado momento em que essas frentes elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, né? Quando elas se encontram, elas vão ter aqui no meio uma grande tempestade, pode-se dizer. E aí é o que nós chamamos de frente estacionária, tá? E aqui no meio pode ocasionar um furacão, pode ocasionar grande quantidade de chuva, porque a pressão entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente ela é muito grande. A diferença entre elas são muito grande. A massa de ar fria ela é mais densa, a massa de ar quente ela é menos densa, lembra? E aí, quando elas se avançam e se encontram, você vai ter aí a formação de ventos, formação de ciclones, né? Isso normalmente acontece muito no verão, e aí infelizmente nós temos aquelas situações chatas de catástrofes que acontecem aqui no nosso verão, no Rio de Janeiro, tudo bem? Então, o encontro delas vai causar aí a frente estacionária e fenômenos naturais consequentemente. Bem, o próximo assunto que nós vamos falar vai ser do capítulo 29, que vai estar relacionado aí com a mudança climática, né? A mudança climática aqui vai ter muito a ver com a poluição atmosférica, galera. Isso, a emissão de gases poluentes, principalmente CO2 e o gás metano, o famoso CH4. Ah, professor, tem outros? Claro que tem, tá? Mas os dois principais são esses, beleza? CO2, gás carbônico, e o metano, CH4. Bem, a poluição atmosférica, galera, como vocês já sabem, ela vai ser, como eu já disse aqui, a liberação de gases poluentes, e esses gases poluentes muitas das vezes vêm pela queima de combustível fóssil, né?
e que vai estar aí ocasionando um processo muito conhecido pela atualidade que se chama aquecimento global, né? O aquecimento global, que é o que? Vamos lá. Lembra? Nós temos o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Beleza? Mas, se você agravar mais ainda esse efeito estufa, se você emitir mais gases poluentes, consequentemente esse efeito estufa ele vai aumentar. Aumentando o efeito estufa, nós vamos ter um aquecimento global, nós vamos ter um superaquecimento. E aí vai ser a intensificação do efeito estufa, né, que vai gerar aí alteração climática. Então, locais que eram para ser frios em determinada época do ano vai estar muito quente, né? Nós vamos ter o derretimento de calotas polares, nós vamos ter um ar muito pesado por conta da grande poluição desses gases, beleza? Então o aquecimento global ele é muito ruim, muita galera não acredita ainda, né, no aquecimento global, mas pessoal, só vocês perceberem aí a temperatura só aumentando. Era para ser inverno e tá mó calorzão. Ué, professor, por que mudou? Por conta da poluição atmosférica, beleza? Nós vamos ter também aí a chuva ácida, e a chuva ácida ela vai ter esses dois gases aqui, ó, primordiais para a formação da chuva ácida, que vai ser o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Eu errei aqui, peço perdão, é nitrogênio, beleza? Esses dois gases, quando eles sobem e se condensam formando nuvens, eles vão precipitar, eles vão condensar e descer em forma de chuva, tá? Quando eles descem em forma de chuva, o pH dessa chuva vai ser muito mais ácida do que o normal. Lembrando que toda chuva é ácida, tá, galera? Mas quando você tem a emissão desses gases aqui, essa acidez ela se intensifica. E aí, professor, qual o problema disso? Cara, o problema é o seguinte: se essa chuva cair, por exemplo, num lago, num rio, vai alterar o pH daquela água. E os peixes que estão ali dentro vão acabar morrendo. Vai ter uma mortandade de peixe muito grande. Por quê? Porque você está interferindo no pH daquela água natural. Então o peixe ele não tem culpa, ele tá ali vivendo na dele, naquele pHzinho ali tranquilão que ele sempre viveu. Se você altera isso, você vai ter uma mortandade de peixe muito grande. Assim também como você pode ter uma mortandade de plantações, tá? Você pode ter aí, você pode estar afetando plantações por conta da chuva ácida. É uma água ácida, galera. E isso vai aí acidificar os terrenos, né? Vai acabar degradando plantações, vai matar peixes. Então, é sim uma poluição atmosférica, beleza? Bem, galera, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Peço mais uma vez desculpa pela forma que está o slide, mas é o que nós temos para hoje, tá? Fiquem na paz, grande abraço e valeu!